Olá, Igreja de Jardim Caraí, bom estarmos juntos, saudades de vocês aí nesse período que a gente está um pouco mais distante, mas brevemente a gente vai estar junto novamente, para a gente ter comunhão junto e vai ser muito bom. Então nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, te encorajar, eu e a minha esposa maravilhosa. Tudo bem, pessoal? Nós estamos realmente com muita saudade e vamos usar esse pouquinho de tempo para a gente fazer uma troca, né? Uma conversa gostosa e falar das bênçãos que o nosso Deus tem para a gente. Isso aí, faz uma oração. Vamos lá, Senhor, muito obrigado por esse momento tão gostoso, Senhor, em família, Deus. Queremos te agradecer por todo o amor, Senhor, que o Senhor já tem derramado nos nossos corações. Nós podemos também compartilhar com nossos amados irmãos. Nós abençoamos esse momento, Senhor, e declaramos que as portas do céu estão abertas, Senhor, e que o Senhor possa, Senhor, falar conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, gente, nós queremos compartilhar sobre a perseverança, a importância de nós sermos pessoas perseverantes. O próprio caráter de Deus, ele é assim, né? Deus, ele não muda, ele tem esse caráter contínuo, né? De hoje, amanhã e depois. Nós vemos isso na vida de Jesus, de ser uma pessoa constante, uma pessoa perseverante. Vamos compartilhar algumas coisas maravilhosas e Deus espera de nós essa perseverança, até porque quem recebe de Deus são aqueles que perseveram até o final. Deus sempre espera de nós uma fé que continua, como Jesus andando sobre as águas. Pedro afundou, ele disse: por que você parou de crer? Por que você não continuou crendo, né? Dando a entender assim, uma fé que não para, mas uma fé contínua. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus quer que a gente continue crendo sempre. Independente das circunstâncias do lado de fora, eu continuo. E tudo que nós temos é o quê? A palavra de Deus. Porque, veja, você não vai ser encorajado do lado de fora. É verdade. O que te encoraja é a palavra de Deus, vem do nosso coração, são as verdades que nos protegem, a nossa aliança, o sacrifício de Jesus. Estávamos há poucos dias comemorando, né, a ressurreição de Cristo, porque Ele está vivo. Nosso Amém. Deus é um Deus vivo, está presente na nossa vida e nós celebramos esse Deus vivo, um relacionamento com Ele, e nós cremos nele todos os dias, porque Ele é Deus de vivos. Então a nossa fé tem que estar viva, contínua. Todo dia você acorda e toma o seu café da manhã, você não abre mão. E todo dia nós temos que manter a nossa fé viva. É algo vivo. É espiritual, mas é como se fosse orgânico. Precisa do refrescar contínuo, né? Não é algo... Deus, Ele é. O que nos alimenta é o que Deus fala conosco. Então, todos os dias Deus fala. Deus fala comigo, Deus fala com você. E a nossa fé tem que ser ativada todos os dias. Amém. Então, mantenha a sua fé ligada. Onde? Na palavra, como se fosse na tomada. Você liga ela e mantém ela viva, a sua fé. Então, eu te queria compartilhar algo que vamos falar também desse período de confinamento, né? E sobre um pouco sobre o nosso relacionamento dentro de casa, né? Porque ficar muito próximo, muito tempo, né? Você deve estar, não sei se estão passando por isso, né? Mas ficar próximo muito tempo, a gente tem que ter sabedoria de como lidar com determinadas situações. É uma situação nova. Situação nova, as pessoas não estão acostumadas. Às vezes trabalha todos os dias, 8 horas por dia, vem para casa, fica com a família, volta, agora está segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É uma nova adaptação, porque também o tempo de condução já é um tempo gasto. 8 horas. Outras conversas, né? A gente tem outras pessoas para conversar, outros diálogos, e em casa todo dia. Bom momento para você fazer o quê? Com seu marido, com sua família? Falar de Deus. Conversar, puxar assunto, sobre ter mais intimidade, não é? Exatamente. E nesse período também acho interessante se manter ocupado. Exatamente. Se você não está trabalhando home office, né? Por algum motivo, ou está trabalhando ou não, mas você procurar se manter ocupado, fazendo alguma coisa em casa, faz uma comida diferente, vê um filme, lê a palavra, lê um bom livro, brinca com as crianças, faz uma atividade, não fica só fazendo uma coisa, ou fica vendo só notícias.
Às vezes em 5 minutos você vê todas as notícias do dia. Não precisa você ficar se expondo àquelas notícias, muitas vezes vão gerar medo. Exatamente. E o medo, ele te aprisiona e ele é o efeito mata-fé, né? Você quer ver alguém ficar tristinho, é o medo entrar, a fé sai. Como Pedro olhou para a tempestade, estava andando porque ele estava olhando para a palavra, olhando para Jesus, mas quando ele olhou para a tempestade, ele teve medo e ele começou a afundar. Então, para a sua fé não paralisar, você não pode tirar seus olhos de Jesus e temos que manter ocupado para manter a nossa fé ativa, né? Viva. Posso fazer um comentário sobre isso? Quando a gente fica muito tempo escutando sobre uma coisa negativa, uma coisa que faz você desconfiar que o amor de Deus não é tudo que a palavra de Deus diz, isso realmente vai acabar com você. Você vai terminar o seu dia acreditando que Deus não te ama o suficiente, talvez que você não seja salvo verdadeiramente. Então, realmente, se algum desses pensamentos tem se apoiado aí, fazendo, né, vem pairado aí na sua mente, quer dizer que você está distribuindo o seu tempo de forma errada, gastando o seu tempo com coisas que não deveriam ser gastas. Você tem que equilibrar. Eu converso com algumas pessoas nesse tempo assim, de isolamento que tô com medo. Beleza, então vamos ver aí nas suas 16 horas que você tem durante o seu dia aí acordado, 15 horas que você tem. Você fica escutando quantas horas de notícias, que são notícias ruins, e quanto tempo você se enche de coisas boas. Tem que ser maior, essa balança tem que estar, não é equilibrada não, você tem que ultrapassar a verdade da palavra de Deus na sua vida durante o seu dia, senão você vai, com certeza, esmorecer a sua fé. É isso aí. E se você é jovem, sua faculdade não está funcionando, não está rolando, faz um curso à distância. Minha esposa, mais dicas, manda um zap pra mim. Fala que ela faz graduação à distância e continua estudando, né? Exatamente, estou estudando muito mais do que se eu tivesse. Estou querendo voltar a trabalhar para estudar menos. E as provas continuam, então é uma maneira de você se ocupar, preencher seu tempo. Exatamente. E isso é importante, tá? Então vamos lá falar sobre perseverança. Definição: qualidade de quem persevera, constância. Pedir minha esposa ler Hebreus 10:36. Hebreus 10:36 é o seguinte: vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, gente, perseverar é uma necessidade. A palavra diz que vocês precisam perseverar. E do outro lado, para que no final disso vocês recebam o que Ele prometeu. Mas quanto tempo eu preciso perseverar? Não olha para o tempo. Nós precisamos viver dessa maneira. O justo viverá por fé. Veja, Deus não nos dá outra opção. Esse é o nosso estilo de vida, de acreditar em Deus e nas promessas. Não é uma exceção, é nosso estilo de vida. Perseverar é uma necessidade da igreja. Ok? Então, vamos compartilhar um pouquinho sobre devemos perseverar, por exemplo, em quê? Em que eu persevero? Alguns exemplos. Perseverar em nossa crença, perseverar crendo nas promessas, firmes em Deus até o final, ter a palavra como verdade final e absoluta na nossa vida. Deus disse algo, eu creio. O tempo passou, eu continuo crendo. Eu creio na palavra de Deus. Está escrito. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é a minha herança. Então está escrito. Passou um tempo, as circunstâncias do lado de fora mudam, mas a Deus não muda, a palavra não muda, e eu não vou mudar a minha posição de sair dessa plataforma. Então, mas o que, por exemplo, nós temos que perseverar? Perseverar em quê? Na prática da verdade. Eu persevero amando, declarando o meu amor pela sua esposa, pela minha esposa, que está muito linda. Perseverando, declarando seu amor pelos seus filhos, no cuidado, perdoando, perseverar nos dízimos e nas ofertas, nesse período de quarentena, né, de aparente crise, aperto financeiro, somos provados a permanecer nessa verdade, crendo que Deus vai honrar. Temos mais oportunidade de se manter crendo mais exatamente. Oportunidade. E lembrando que a gente escuta muito essa palavra, né? Quarentena, porque na quarentena, mas isso aqui é a vida do dia a dia. Independente de a gente voltando, né?
no nosso ritmo comum. Isso aqui tem que ser uma verdade e tem que ser uma vivência diária, independente se você vai estar na sua casa, se você vai estar no seu trabalho. Você praticar o perdão, você praticar o amor à sua família, é que hoje você está tendo mais oportunidade, está sendo, né, tendo um estímulo maior. Então, é nesse sentido. Isso aí. É uma oportunidade de você continuar fazendo o que é certo, mesmo depois desse período. Continuar. Nós temos que se voltar para Deus. E o que eu tenho visto das pessoas se abrindo para Deus nesse momento de crise, as pessoas que estavam em cima do muro estão escolhendo, eu vou para o lado da verdade, preciso de Deus, e nós precisamos sempre, querido. Em crise eu falo de crise, mas as pessoas estão se voltando para Deus. E é uma ótima oportunidade nesse período de nós nos prepararmos, querido. Prepararmos. Quem não estiver firme na verdade, estabelecendo a casa sobre a rocha, como Jesus disse, né? Vão vir os ventos, os rios e a casa não vai ficar de pé. Não é porque Deus não nos ama, Deus nos ama sempre, mas é porque não estamos estabelecidos e firmados sobre a rocha, mas estamos construindo a casa sobre areia. Então não vamos ficar de pé. Então é uma oportunidade de nós permanecermos na palavra, nos fortalecermos para próximas temporadas. Que isso, pastor, está profetizando coisa ruim? Não. Próximas temporadas de situações difíceis, porque Jesus falou que são os princípios, o princípio das dores, as dores de parto se intensificando. Ok. Então, por que agora devemos perseverar? Então, falamos sobre em que, agora por que devemos perseverar? Porque, por exemplo, os resultados de Deus vêm para aqueles que creem até o final. Onde estão os resultados? Estão em perseverança. Jesus sempre incentiva, creia, continua, não abre mão. Você vê, por exemplo, Jairo, ele foi confrontado a continuar crendo. Minha esposa vai citar ali o versículo, mas creia somente, ou seja, continue crendo. Você pode ler, Pedro? Amém. Antes de ler, né, só relembrando que o pai da menina, né, o Jairo, ele foi pedir ajuda de Jesus, Jesus aceitou ajudá-lo e ele criou a partir dali que Jesus ia fazer algo por ele, mas levou um tempo, como não existia táxi, nem outro transporte rápido, ele foi caminhando. E você imagina, gente, Jesus era muito conhecido, então por onde passava multidões o seguiam, e você se manter, que a vontade é, se fosse minha filha, imagina, carregava Jesus, vambora Jesus! Com certeza, vambora! Eu ia puxá-lo pelo braço e seria arrastando, correndo o máximo que eu pudesse. Ele parou pra fazer uma Mas coisa. ele foi demais, o Jairo manteve essa crença, depois Jesus parou, porque ele sentiu que dele saiu virtude, porque alguém tocou Jesus de uma maneira diferente, e ele não seguiu em frente, ele parou para perguntar quem era e tudo mais, e você não vê Jairo dando um chilique, né? Difícil isso, muito difícil, pensa bem, é filho, quem é pai, quem é mãe sabe como o filho é importante, e no meio, depois que passa por toda essa multidão, e ele consegue até que enfim voltar a caminhar, chega uma notícia assim, devastadora, que a gente começa a ouvir aqui. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Você imagina uma coisa dessa. Eu acho que essa foi a prova maior de todas, porque até então estava demorando, mas a filha ainda estava viva. Então tinha como curar, mas aí chegou um limite, um ponto alto, que foi, a decisão é agora, ó, já era, ela morreu. Então eu imagino que normalmente uma pessoa que não tivesse dado esse grande passo de fé e perseverança não faria o que Jairo fez. E olha que maravilhoso, né? Que Jesus fala para ele no versículo 36, eu estou lendo Marcos 5, tá? E agora o versículo 36, ele fala assim: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Jesus ouviu também aquela notícia, só que a posição dele foi não dar atenção, não fazer caso, não achar aquela coisa como se fosse grande demais. Não dar ênfase para as más notícias. É como se ele virasse o rosto de Jairo. Jairo, para de olhar para essa notícia. Ó, tirou o foco de Jairo. E o que aconteceu no final das contas? Ele recebeu a bênção ou não? Porque a minha Bíblia diz que ele recebeu. E quando ele chega lá na casa
dele, ainda tem outras provações, que está todo mundo lá pranteando, chorando, porque coloca você mais acelerado, uma pilha que colocam em você, ele recebeu essa pilha toda, de todo mundo chorando, de ver... Tirou todo o pessoal que estava chorando. Exatamente. Todo você aquele vê... pessimismo, para acontecer o milagre, Jesus mandou todo o pessimismo, todo aquele ambiente de incredulidade, de choro, que as pessoas estavam tristes, né, evidentemente, pela morte da menina, mas a crença, ela dorme. Então, quem não crê, estavam rindo de Jesus, quem não crê, então dá licença, tá? Quem não crê, vai ficar aqui, quem crê, é vocês que creem, então vamos ficar juntos, porque os que recebem são aqueles que creem até o final. Perseveram. Então, é exatamente isso que eu ia falar, que Jesus deu um show, falou o seguinte, olha, ok, a situação é essa, tá? Por gentileza, quem não crê, fica comigo aqui, ó, só vai ficar o pai e a mãe, né? Esses discípulos aqui, o resto, tchau, porque eu não preciso de pessoas chorando, se lamentando no meu ouvido. Eu preciso de alguém que persevere comigo. Então, isso é muito importante. É, muito bom. Pô, falou tudo. Preciso de pessoas crendo comigo, ó, para te dar aquela palavra de esperança. Então, querido, os resultados de Deus vêm para aqueles que creem até o final. E olha, mais uma coisa, por que devemos perseverar? Porque esse é o caráter de Deus se manifestando em nós. Ou seja, Deus se manifestando em nós, Deus espera isso de nós. Ou seja, que nós sejamos pessoas que continuam, continua. E olha, Paulo, continua, persevera. Vamos ler alguns exemplos de pessoas que perseveraram durante muito tempo. Então você foi chamado para ser essa pessoa que continua. Jairo, não temas, creia somente, tudo piorou. Creia somente. Lembre-se que para Jairo tudo piorou mesmo. Para Jairo tudo piorou. Foi o limite, ele perdeu tudo ali. Pronto, a notícia pior de todas, sua filha morreu. E você vê, você se volta para Jesus, você tem esperança. Você se volta para o mundo, pessimismo, você é o próximo, você não é o próximo. Amém? Você pode declarar na sua casa? Amém. Você não é o próximo, você é aliançado com Deus. Exatamente. É por isso que não é bom você ficar escutando um noticiário. Todo dia morreu mais 20, morreu mais 30. Você só vendo aquele número crescer, você não vai ter mais a crença de que você tem um Deus que te cura, um Deus que te protege, um Deus que te ama, que quer o seu melhor. Então você vai se encher dessas coisas ruins. Pelo contrário, ore pelos médicos, para que esses números não cresçam, para que Deus alcance as pessoas. Exatamente. Okay? E não importa o que aconteceu em outros países. Eu costumo pensar assim, mas eles não têm, será que eles têm o que a gente tem? Não julgando os outros povos, né, que eles podem ter uma condição financeira melhor do que nós temos no nosso país, mas será que eles vão estar no mesmo joelho e buscando a Deus como a gente está buscando? A gente também tem que pensar nisso, porque isso faz toda a diferença. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, não é o que aconteceu em outros países, vai ser espelho para o Brasil. Isso aí. Amém. Muito bom. Essa menina demais, né? É muito tempo sem conversar com ninguém. Gálatas 6, 9, olha, diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem. Olha, você tem uma resistência maior do que você imagina. Você consegue perseverar. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Ou seja, se você não deixar essa peteca cair. Então você se volta para Deus e Ele vai te animar. Estou quase desistindo. Se volta para a palavra. Pega a palavra, ela mesma vai te animar. Sabe? Quando Davi, ele perdeu tudo, roubaram, eles foram saqueados, levaram o povo, levaram esposas de Davi. Davi, os seus soldados ficaram com raiva dele, se voltaram contra ele. A Bíblia diz que Davi se reanimou em Deus. Então, não existe outro lugar para se reanimar. Não existe outro lugar. Só a verdade vai nos animar. Ah, poxa, mas fulano está animadinho. É a verdade. É Cristo em nós. Não é algo de nosso, em si nosso, mas é a verdade em nós. Vai te animar também, tá? Amém. Te encoraja, você vai ser animado. E se não fosse uma coisa que realmente fosse possível de se cansar, Deus não falaria para você não se cansar de fazer o bem. Se não fosse comum uma pessoa se desanimar, Ele nem falaria, né, para você não desanimar. Mas é uma coisa que realmente pode acontecer se você não se manter firme, perseverando. Isso aí, com certeza. Desânimo pode vir, você tem que continuar.
Ah, mas eu estou desanimado, estou me arrastando. Continua. Ah, mas voltou, o pessoal agora voltou, acabou a quarentena, os cultos voltaram. Ah, eu estou meio receoso, eu estou desanimado. Se levanta, desperta, levanta pela fé e vai. Mas eu vou me arrastando, mas vai, querido. Vai, isso é fé, uma decisão. Eu decido perseverar, eu decido amar, decido perdoar. Muito bom. Então, em Lucas 13:33, Jesus declara, mas é preciso prosseguir hoje, amanhã e depois. Então, eu faço o que eu tenho que fazer hoje, amanhã e depois. Dependo de um sentimento? Não. Dependo de acordar sentindo aquela vontade. Eu acordei com a vontade de orar hoje? Não, mas eu decido orar. Você acorda e vai para o trabalho, querendo ou não. É uma decisão, mas porque você crê naquilo que é importante. O que vai recarregar suas baterias? São horas vendo o quê? Fica um tempão aceso agora que apaga, né? Mas vamos lá, vamos seguir. O que recarrega a nossa bateria? É a verdade. Então, se pluga na verdade, ok? Então, Jesus declara, vamos continuar hoje, e a gente vê isso no ministério de Jesus. Ele estava focado em completar a carreira que o Pai chamou ele. Você tem uma carreira, uma missão, então, perdão, não se desanime, continue crendo, persevere naquilo que Deus te chamou. Se você sabe no seu coração aquilo que Ele te chamou para fazer, continua fazendo. Se você não sabe, pergunta para Ele, Pai, o que eu tenho que fazer? Mas continua em relação às promessas, continue crendo nos sonhos que Deus colocou no seu coração. Não deixe apagar. Não deixe que ninguém te desqualifique. Ah, não estou qualificado. Meu passado. Não, continua perseverando na verdade, que é a palavra de Deus. Isso é uma coisa, a gente está falando aqui, parece ser uma coisa distante pra gente, mas é uma coisa que é muito próxima. A gente persevera também. Nós passamos por situações passamos pela expectativa de conseguir casar, pela expectativa... Conquista, várias conquistas. A conquista de termos nossa primeira filha, a gente demorou mais de 5 anos perseverando, gente. E uma mulher que quer muito ter filhos e todo mês está tentando continuamente você dar negativo, não consegue... É muito difícil. É frustrante, né? É muito frustrante. Eu ia todo mês, por exemplo, fazer exame. Colher sangue, fazer exame de beta. As pessoas já... Eu ficava sem graça, as enfermeiras ficavam sem graça, porque era todo mês. Eu estava também realmente muito ansiosa, porque passou 1 ano, passou 2, faz exame, está tudo certo, e a pessoa... E não dá certo, não engravida, mas o organismo está bem. O que está acontecendo? Então, assim, é uma questão de perseverança, acreditar que... Só aconteceu quando eu falei, descanso, é isso aí, quando for o melhor tempo, o tempo de Deus, vai acontecer. E foi exatamente o que aconteceu. E com certeza para outras coisas, com certeza para bens materiais também estamos perseverando e vamos conseguir com certeza. É tudo questão de tempo. Show de bola. Então vamos seguir. Então vemos alguns exemplos, vou passar um pouco mais rápido. Temos aí exemplos de pessoas que perseveraram. A mulher do fluxo de sangue, minha esposa leu, que declarava, olha, se eu tão somente tocar, serei curada. Porque ela cria, ela ouviu falar de Jesus, é aquele que cura, ela declarava, se eu tão somente tocar, serei curada. Ela perseverou nisso, tocou em Jesus e recebeu a cura. Exatamente. Jairo, né, que minha esposa também leu, né, que não desanimou, perseverou crendo. Temos também a história de Naamã, você pode comentar? Pode ler? Pode pegar. Que foi desafiado a perseverar numa prática, de mergulhar. O Naamã, essa história, né, está em 2 Reis capítulo 5, fala de um homem que não acreditava em Deus, no nosso Deus, mas ele sofria de lepra, e uma menina que foi levada como escrava para a casa dele falou, né, sobre o profeta que poderia levar cura para ele. E ele foi até lá cheio de expectativa, sempre assim, bem acostumado a ser bem recebido, porque ele tinha alto escalão, digamos assim, lá na Síria, se não me engano. Ele era um grande guerreiro, né? Mas, chegando lá, a Bíblia fala assim, então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 9 que eu li, 10. Eliseu enviou um mensageiro para dizer, vá
e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã, versículo 11, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Até então, querido, sem perseverança ele não recebeu nada. Ele deu um passo de fé, realmente, foi até Eliseu para falar com ele, mas ele parando aqui, sem perseverar em continuar crendo, ele não receberia. Ele formatou como deveria ser. Ele formatou como deveria ser, como deveria vir a benção dele. E se não vier do jeito dele, então eu não quero. Então não vai vir. Não vai vir, não vai vir. Mas um homem falou uma coisa muito importante para ele, né? Os servos disseram: meu pai, se os profetas lhes tivessem pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhes diz que se lave e será purificado. Ele caiu em si, né? Ele teve uma grande chance, um grande empurrãozinho, e ele não mergulhou só uma vez. Se ele parasse e mergulhasse uma vez, ou 5 vezes, ou até mesmo 6. 6,5. Morreu afogado. Se ele mergulhasse apenas 6 vezes, ele não receberia a benção dele. Entenda, tem que se perseverar até o final. Até o final. Tem que ser que Deus estabeleceu até o final. 7 vezes. Então, 7 são 7 vezes. Mas não tem que entender. E olha que ele ainda recebeu exatamente quando acabaria a aprovação dele, né? Normalmente a gente nem recebe. Tem que esperar, ficar permanecer crendo. Então, permaneça crendo. Como vai vir? Isso é com Deus. Deus tem mil maneiras de enviar recursos, provisão. Nós cabe continuar crendo. O milagre, como Deus vai fazer, tem várias maneiras. Isso é com Deus. Mas ele não chega atrasado não, que fica firme até o final. Então, temos exemplo, por exemplo, de Noé. Construção da arca, foi tremendamente desafiado, não chovia. Uma pressão, nunca houve chuva, construiu um barco. O que você está fazendo, seu louco, durante tanto tempo? Seguindo uma instrução de Deus, porque a nossa perseverança tem como fundamento o que Deus diz. Deus disse para o que ele tinha que fazer, a construção de um barco, e continua até o final. Amém. Durante tanto tempo, vamos lá, sei lá, 100 anos perseverando. Esse menino é forte. Veja, Davi foi ungido rei, teve que perseverar até assumir o trono. Você é rei, cadê o trono? Não tem. Foi ungido, cadê o palácio? Casamento? Riqueza, cadê? Não tem. Foi imediato. Vai pro combate, menino. Então, eu queria te desafiar a continuar aqui. Nós vivemos dias de combate. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós vivemos dias de combate, de pressões. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Jesus está dizendo: continua. Continua. Fala para quem está do seu lado aí. Continua. Amém. Se levanta. Vamos embora. Vamos avançar. Veja, Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Temos que perseverar esperando o tempo certo. Deus não se atrasa. No tempo certo ele vai chegar o seu socorro. Isso aí, mãe. Caleb, por exemplo, com 80 anos, Na verdade, 85. 85 anos, estava tão animado quando tinha 40 para receber a terra prometida. Então, Amém. se você está crendo em algo, quanto tempo aí? 5 anos, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Você está animado como você estava no início? Mas pastor, caramba, mas você tem que estar, mas o que te anima é a verdade. Se você ficar com ela, você vai ficar empolgado, mas não aconteceu, mas 15 anos esquece, 20 anos esquece, quem está 2 anos esquece. Não, quero trazer a memória que me dá esperança. Se é uma coisa que você quer de verdade, você não vai esquecer. Não vai esquecer. Uma mãe tem um filho, por exemplo. E as promessas são empolgantes, as promessas de Deus são maravilhosas. Verdade. A mãe que é um filho, uma casa. Uma casa, você está morando num lugar que não é próprio para você. Você nunca vai deixar de crer num negócio desse. Se você quer de verdade, você vai estar lá, no coraçãozinho, né? Essa vontade. Então vamos para a parte mais prática agora, né? Perseverar na prática da verdade dentro dos lares durante essa quarentena. Não durante a quarentena, né? E depois também. Mas porque nesse período
que é um período que a gente pode estar mais perto da família, né? Tirar um tempo com a família, para ver um filme, ter comunhão, conversar, brincar com as crianças, mas também essa proximidade pode gerar conflitos. De uma pessoa que estava acostumada a ter determinada distância, agora tem o tempo todo essa proximidade e pode aumentar a chance de você ver mais os defeitos do outro. Se você vê a tampa do vaso levantada uma vez por dia, agora você vê 5 vezes por dia. Meu Deus, Senhor, me ajuda a ficar na quarentena com essa minha família, com as crianças. Se as crianças te deixavam de cabelo em pé, imagina agora o tempo todo com você, o seu neto, não sei, né? Como é que você está aí se você não tem filhos? Mas, então ficar perto pode gerar conflitos. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa importância de nós fazermos aquilo que é certo durante um bom tempo. Aliás, todo o tempo. Amém. Porque Deus nos chamou para perdoar, não só hoje, mas para perdoar todos os dias. Amém. Deus chamou para abrir mão, não só hoje, mas todos os dias. Mesmo sem ver o resultado. Mesmo quando você se acha prejudicado. Poxa, mas eu vou abrir mão de novo? Pô, mas ele está fazendo isso. Veja, nós não perseveramos fazendo o que é certo só por causa da outra pessoa. Nós fazemos o que é certo porque é o certo. Não é para o outro, é para Deus, é porque é para Ele. Lembre-se disso. É sempre para Deus. Agradar a Deus. Amém. E, veja, a construção de um ambiente familiar, eu queria que você prestasse atenção nisso, né? Um ambiente cheio de paz, ele não acontece do nada. Um ambiente que Deus tem espaço, liberdade, um lar, não um lar perfeito, é construído por meio das nossas atitudes. É quando você, mulher, é quando você, marido, abre mão e se cala, quando você perdoa, quando você abre mão de estar certo sempre e cede. Mas veja, isso não pode ter uma ação curta. A gente não pode se cansar de fazer o que é certo. Eu não me canso de abrir mão, eu não me canso de ceder, eu não me canso de me esforçar e me gastar para que um ambiente seja construído. E isso é uma atitude de fé. Exatamente. Se esforçar para viver em paz é todo dia. Existe um esforço para entrar no descanso. Eu me esforço para ficar com a verdade, para praticar. O resultado, um ambiente maravilhoso. Veja, é o espaço que Deus quer para que ele entre na sua casa, são as atitudes do marido, da esposa, um para com o outro. Nesse período de às vezes, mais conflito. Mas ela fez um negócio que eu não gosto, meu café da manhã não está como eu queria. Não, levanta mais cedo e faz você o café da manhã para ela, que os homens digam amém. Gente, e isso é realmente importante, né? Viver nessa fé, viver isso de verdade. Mas olha, você pode pensar assim, daí da sua casa, tá bom, você fala, isso é lindo, eu concordo com você, que seria ideal, mas como eu faço isso? Querido, você não consegue realmente fazer isso do dia para a noite. Você precisa, primeiro, de combustível, que é a palavra de Deus, como está falando, se encher dessa verdade até que ela se solidifique em você e seja uma verdade absoluta, ao ponto de você conseguir praticar. E claro, como você fica forte? Fazendo todo dia. No primeiro dia você não vai carregar 50 quilos, querido. Certamente você vai carregar 2 quilinhos. Então, gente, você começa acertando só um pouquinho, mas você continuando esse esforço todo, se alimentando da verdade, com esse combustível, com esse alimento que é a palavra. Amanhã você vai conseguir aguentar, em vez de só uma coisa ruim, você vai aguentar 2, e depois no outro dia vai aguentar 5, e assim sucessivamente. Tá? A gente está falando assim, claro, como se você, a partir de hoje, fosse conseguir tudo o dia inteiro, mas nós sabemos que isso não é possível. Mas tem que começar. Tem que começar, exatamente. E tem que continuar se alimentando e lembrando, eu não faço isso por essa pessoa, eu faço isso por ele, porque ele merece e ele vai me dar capacidade, porque ele diz que eu posso agir pelo amor, porque ele habita em mim, então eu vou conseguir. Isso. Além de agradar a Deus, semear vida na tua casa, construção de relacionamento, faz parte do nosso caráter. Eu perdoo porque essa é a nossa natureza. Não vai ter tá? testemunho, né?
E eu queria estar finalizando, né, declarando o seguinte, ó, você está pensando, poxa, mas eu já abri mão demais, então acaba jogando tudo pro alto. Não, mas, poxa, eu já fiz várias vezes e, veja, nosso foco não está no outro. Pedro estava conversando com Jesus, ele apontou para João, mas e João? Aí Jesus declara para ele, olha rapaz, eu tenho algo para você, porque João é João, quanto a você me segue. Então, querido, não joga tudo pro alto porque você já fez 10 vezes, faz 20, faz 100. Ah, mas só eu que estou fazendo, então é por meio de você que Deus vai entrar na sua casa. É isso aí. Deus quer entrar na casa por meio de você. Deus quer um espaço. Por onde ele vai entrar? Por onde ele vai entrar? Uma vez conversando com um casal, os dois estavam irredutíveis e eu, stop, calma aí, gente. Ei, Deus vai entrar na casa de vocês por meio de quem? Alguém tem que tomar uma atitude, querido. Você homem, você mulher, decida. For os dois, maravilha, mas Deus quer entrar nessa jogada. Alguém decida. Ah, mas eu sou homem, eu não posso fazer isso, orgulhoso. Não. Ah, eu sou esposa, tu já cedi demais. Não. Deus quer espaço. Deus vai te honrar. Amém? Então, guarde essa palavra. Seja uma pessoa perseverante. Amém. Continue. Deus te abençoe. Você quer falar alguma coisa? Finalizar? Não, tá ótimo. Tá certo. Jardim Caraí, ó, amamos vocês são uma bênção, uma igreja maravilhosa, cheia de amor, cheia de alegria, amamos vocês, Juventude, Wake. Por eles, para que eles tragam a memória, que a vontade de Deus é a perseverança. Amém, amém. Vamos orar então. Amém. Sim, senhora. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso, essa conversa, Pai, que nos anima, Senhor, a Tua verdade nos encoraja. Pai, eu oro pela Tua igreja, por todos nós nesse período e também depois, que sejamos pessoas perseverantes, consistentes na Tua palavra, para que possamos crescer nesse momento. A Deus, sermos mais alicerçados, criarmos mais raízes, Pai, ficarmos como uma palmeira mais firmes, como cedro, Pai, para que a gente possa ficar firme no meio da tempestade, ficar de pé até o final, combater o bom combate, Pai, completar a carreira, guardar a nossa fé, porque tudo que nós temos é a nossa fé, porque nós não desistimos, continuamos crendo até o final. Eu abençoo a Tua igreja, em casa, aqueles que estão trabalhando, Senhor. Eu declaro saúde sobre eles, Pai. Declaro que esse vírus não vai atingir a Tua igreja, Pai. Declaro saúde sobre a Tua igreja. Somos protegidos por Ti, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai. E declara a Tua vida, saúde, prosperidade, vida abundante. A paz que excede todo entendimento nos lares, Pai. Declaro lares cheios de paz. Todo espírito de confusão, de medo seja dissipado, Pai. Que o Teu povo, Senhor, receba a Tua paz e a Tua alegria. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.